Tudo bem? Aqui é o professor Martins e eu vou trazer hoje aqui para vocês um artigo científico que nós começamos agora a separar, né? Fizemos um grupo aqui chamado Coronavírus.ciência, onde nós estamos separando e destacando artigos científicos relevantes sobre o tema. E eu estou separando artigos atuais, né, recentemente publicados, geralmente se direcionando ao que aconteceu na China de dezembro para cá. Mas agora o nosso amigo Caio aqui nos indicou um artigo importantíssimo de uma leitura interessante para quem sabe ler inglês, que é um artigo publicado em outubro de 2007. E ele falava, né, do coronavírus, da primeira cepa do coronavírus, né? Essa que nós estamos tendo aqui, agora é a segunda. Então, quando nós olhamos esse artigo, ele já descrevia, né, a ocorrência. Ele já tinha feito um apanhado de toda a epidemia que aconteceu com o primeiro coronavírus, que também foi uma epidemia mundial, claro que num número bem reduzido de contaminações, mas que teve todos os parâmetros que nós estamos vendo agora. Então é muito interessante a gente ler esse artigo, né? Então quando a gente vai olhar aqui, né, ele vai explicar, né, o que é o SARS, tal, um novo vírus, né? Então olha aí, causando a primeira maior pandemia do novo milênio. Então, olha que interessante, destacando isso, né? Que surgiu na China, né? Devido à busca aí por alimentos, proteínas animais, na utilização de alimentos com vários tipos de mamífero, com questões de biossegurança muito questionáveis. E depois com capacidade, né? Esses mamíferos consumidos, a capacidade de eles transmitirem para o ser humano um vírus que do ser humano também pudesse vir a ser transmitido de pessoa para pessoa, e essa epidemia, né, para se tornar uma pandemia, levando em consideração o transporte aéreo, né, internacional, facilitando a disseminação global. Numa outra parte aqui do artigo, ele fala sobre a questão, né, de talvez esse vírus ter vindo dos morcegos, né? Então vejo que a discussão ela volta aqui, né, no que nós estamos falando hoje. Então tudo que está sendo falado hoje já foi falado. É isso que é muito interessante. Então isso aqui não é nada novidade, né? Quando nós vamos ver esses estudos antigos do primeiro COVID, né, SARS-CoV-1, a gente vai ver que vários estudos já tinham sido feitos, já tinham se estudado várias substâncias em relação a ele, né? E aí até tem um dado aqui dizendo, né, que a pandemia causada por esse coronavírus, ela aconteceu em 2003, foram 8.096 casos com 774 mortes em mais de 30 países. Então vejo que a coisa foi séria, não teve a capacidade de propagação que está tendo agora, né? Mas foi uma epidemia também muito séria. E aí ele continua nesse artigo, né, falando, estou passando rápido aqui, pessoal, o artigo está disponível lá no nosso grupo para que todos possam ler, tá? Estou passando rápido apenas para a gente fazer os comentários aqui mais importantes em relação a ele, depois vocês podem ler, tem bastante dado técnico aqui, né, da área médica, imunológica, que eu não vou me ater. Mas aqui, algumas coisas principais, né, então fala aqui de novo, né, que começou a epidemia em 2003, que esse vírus tem, então, né, sugere-se que ele é de uma origem animal, né, aí, ó, zoonótica, né, poderia ser do morcego e tal. E aí, continuando a análise aqui, né, que a forma de transmissão aconteceu, né, dele se propagar, né, aconteceu dele utilizar das facilidades que nós temos hoje, né, espaços de trabalho, casas e transporte público. Então esse foi o como esse vírus, né, se transformou uma pandemia, que é a mesma coisa que aconteceu agora.
E aqui dizendo que o importante no contato de pessoa para pessoa está no contato, né, direto ou indireto das mucosas as micropartículas, né, os aerosóis. Então volta aí a mesma situação, né? Falando aqui da questão do transporte aéreo, né, da contaminação no transporte aéreo, do tempo de incubação de 2 a 14 dias, e também de que, até nós colocamos um artigo hoje falando sobre isso, de que a temperatura não influencia no efeito do vírus, porque ele é um vírus encapsulado e se verificou em saunas no Japão, ou Japão, não, desculpe, na China, que saunas, né, com locais aquecidos e úmidos, que pessoas se contaminaram lá, né? Então, não se pode dizer que o vírus vai ter um efeito limitado em países tropicais como o nosso, né? Claro que temos que ver ainda como ele vai se propagar, mas esse já é um dado que coloca em questionamento essa afirmação. Aqui nós vimos também que ele causa, né, dos quadros clínicos mais típicos dele é causar uma pneumonia e com uma rápida deterioração do sistema respiratório, né, tendo como sintomas secundários diarreia também. E isso também está, né, febre, diarreia. Então isso também está identificado no atual coronavírus. Então veja como que isso aí já existia, já foi estudado lá atrás, né? Como isso ficou aí um conhecimento todo que já foi produzido e que não avançou para a produção de uma vacina, né? Isso aí tudo parou no tempo. Então aqui, ó, eles já dizem aqui, ó, que não há nenhum efetivo antiviral que possa, né, controlar, né? Em estudos eles não chegaram a nenhum possível antiviral. E a gente quando vai olhar, eles mostram os estudos aqui, né? Mostra tudo que foi utilizado e mostra que não se chegou, né, a nenhum antiviral. E até mostra aqui, olha aqui, ó, os potenciais produtos que foram utilizados, dentre eles, olha só, a cloroquina, né? Então o que está sendo dito hoje já foi dito lá atrás, né, mais de uma década atrás. Então, ó, por causa da estabilidade do vírus, né, no meio ambiente, você tem que, e como a população não tem, ó, proteção, não tem imunidade a ele, né, porque nunca foi exposto a ele, não há antivirais efetivos, nem vacinas, né, então como é que você faz o controle? Eles falam aqui, ó, você tem que prevenir, a única coisa que existe é a prevenção do contato pessoa com pessoa, nas futuras epidemias. Olha, ele já deixa claro aqui, ele já está antecipando que nós íamos ter isso agora, né? 13 anos atrás. E aí, quais são as recomendações já descritas naquela época? A prevenção, né? Rápido reconhecimento. Então, testagem, que é o que está falando hoje de novo. Testagem, né, para fazer a triagem dos pacientes e colocá-los em rápido isolamento, né, dos casos suspeitos, né, como a principal forma de controle da transmissão, né. Precauções, né, em relação a questões respiratórias, né, pelo aerosol gerado. Esse vírus aqui fala, ó, ele pode ser facilmente desativado, né, com desinfetantes normais de casa, tipo que boa, né, que pode ser lavado e em até 5 minutos ele perde, né. Fora isso, ele pode sobreviver né, se não for usado no desinfetante, ele pode sobreviver nas superfícies de 4 até 7 dias. Então isso é o que a gente está vendo agora, né, a gente está repetindo tudo isso que já está escrito. As formas de tratamento aqui, que é a ventilação mecânica, né, para permitir aí que a pessoa tenha, né, o pulmão continue funcionando, e as questões comunitárias, né, que olha lá, procurar, né, e estabelecer a quarentena, checagens de temperatura, né, manter a distância social, suspensão das escolas, fechamento dos espaços públicos, né,
da educação pública, que é, olha aqui, ó, e divulgar informações, né, comunicações é um meio de controlar a propagação. Então vejo que a gente continua na mesma, né? Passaram-se mais de uma década, a gente continua na mesma. Seja a China consumindo todos esses animais aí, que eles têm essas loucuras aí de acreditar que isso aí possa trazer algum benefício não comprovado cientificamente, né? E por outro lado, nenhum avanço, né, em termos de vacina ou de tratamento para esse vírus. A única coisa que eles detectam aqui que é o uso do plasma de pessoas que já estão, né, já estão convalescentes, já foram curados, poderia ser utilizado para se aproveitar, né, a imunidade das pessoas no tratamento de outras pessoas que estão em estado grave. Isso aí também está sendo falado agora, né, então não é nenhuma novidade, né, é só uma continuação do que já existia, que já foi feito anteriormente. E aí o que fica mais importante aqui é que na conclusão, né, ele pergunta, né, estaríamos prontos para uma nova, né, um novo ressurgimento da SARS, né? E aí ele questiona se nós estaríamos prontos aqui, do que nós precisaríamos fazer. E falando dessa cultura exótica aí, né, dessas alimentações exóticas da China, que isso aí são uma bomba relógio. Então, que a possibilidade, né, de reaparecimento da SARS ou de um novo vírus, né, dos animais não pode ser ignorada. Então a gente tem que levar em consideração que esse artigo aqui ele é de 2007, de uma ocorrência de 2003, da primeira pandemia do SARS, e que agora nós estamos repetindo tudo, como, né? Então aquela alegação de que não existem dados, que nós estamos aprendendo a lidar com esse vírus agora, isso aí é relativo. Claro, ele é uma nova cepa, mas ele não era um vírus desconhecido, né? Ele pode ter uma nova cepa, uma nova propagação, isso realmente é novo, porque ele propaga muito mais. Mas que ele já existia e que ele já era conhecido, que os efeitos já eram conhecidos e que a possibilidade de se ocorrer novamente esse problema no planeta já estava registrado, estava e aqui está a prova. Né? Então, isso é algo importante para que nós entendamos o que está acontecendo e nos coloquemos, né, posicionando em relação às coisas que estão erradas, né? Seja o nosso posicionamento em relação ao que a China fez agora, a essas questões alimentares, a questão do que pode ser feito, né, para a gente não ficar refazendo coisas que já estão feitas, né? E possamos, sim, dinamizar as atividades e as políticas sanitárias que são necessárias. Dentre elas, o distanciamento social, a adoção do lockdown, né, até que se consiga controlar, né, a curva dessa epidemia. Então, recomendo que vocês todos façam a leitura desse artigo, porque ele é muito importante e ele é muito esclarecedor neste momento.